Olá, olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento da jornada das terapias injetáveis. E hoje o tema é muito interessante, é uma demanda que vem de muitos alunos médicos, né? Por que o ALA é melhor do que o azonimetileno, o azonimetileno é melhor do que o ALA? Quando usar um, quando usar o outro, né? Será que eles têm mesmo esses efeitos benéficos neuronais ou cerebrais ou musculares na musculatura cardíaca? Como é que eles agem? Como é que eles agem na glicação? Será que realmente eles têm esse efeito, né? Então, pessoal, o nosso querido ácido lipoico, quem já assistiu minhas aulas vê muito eu falando disso, ele é multifunções, né? Ele é quase uma carta coringa. Ele melhora detoxificação hepática, ele tende a melhorar processo de glicação, ele é um quelador leve, mas é de metais pesados, né? E além disso, é importantíssimo para a função mitocondrial, porque ele age em duas partes. Age lá na parte do citosol, da respiração no citosol ainda, na transformação do piruvato em acetil-CoA, se não tem esse ácido lipoico, não tem essa transformação inicial, né? E além disso, lá no ciclo já do ácido carboxílico, né, para metabolizar o alfa-acetilglutarato, também é fundamental a importância do ácido lipoico. Além disso, a capacidade dele de depuração pela molécula de enxofre que tem nele, né, também a sua parte reduzida, como a gente diz, tende a aumentar o processo de sulfonização do fígado, processo de detoxificação, atuando nesse processo. Além do que é um excelente antioxidante, né? E inibe, através dessa parte reduzida do ácido lipoico, a glicação, exatamente. Ele se une a esses produtos da glicólise, né, se unindo, não deixando esse produto da glicólise, tá? E o metilgleoxal é altamente tóxico para o cérebro e para o tecido vascular, não deixa ele se unir às proteínas para fazer aquela geleia que cola na parede dos vasos, né? Esse metilgleoxal, inclusive, ele é muito ruim também para a parte cerebral. Ele pode estimular a produção de substância beta-amiloide, que é importante para a história do Alzheimer, né? Quando tem esse depósito dessa proteína tal, aumenta a produção de substância beta-amiloide, consequentemente, aumenta a evolução da doença cerebral, do Alzheimer. E o tal do azonimetileno, Fernando, ele vai agir, tem a mesma função do ácido lipoico. Digamos que o produto final é bem parecido, mas eles têm ações meio que diferentes, tá? Até porque o azonimetileno, ele tem comprovadamente uma função cerebral mais importante, mais do que no resto do corpo, né? Ele tende a melhorar a produção de dopamina na substância negra, né, do cérebro, consequentemente melhora muito na história do Parkinson. Ele também, a parte reduzida dele, é o leuco-MB, também se une a esse metilgleoxal, diminuindo a glicação, diminuindo a produção de substância beta-amiloide no cérebro. E ele consegue, às vezes, aumentar a produção de ATP cerebral, mesmo que a mitocôndria esteja já mais adoentada. E o ácido lipoico pode ser que demore um pouquinho mais para fazer isso. Por quê? Porque ele consegue burlar, né, todo o ciclo de Krebs e ele já entra lá na doação de elétron final. Ele doa elétron no final para a produção de ATP. Já no estágio 4 ou 5 da respiração celular, para a produção de ATP. Então, ele é um doador de elétron importante para o citocromo para produzir ATP.
Tanto que o ácido lipoico, por exemplo, e a coenzima E10, eles agem mais na parte 1, 2, no máximo na parte 3. E já o ácido dimetileno já vai agir na parte 3, 4 ou 5 da respiração, doando essa capacidade de elétrons. Como eles têm essa capacidade de doar e receber elétrons, ambos têm também função de redox, né? De aumentar o poder redox, tá? Consequentemente, aumentando a antioxidação. Portanto, são substâncias fantásticas que devem ser utilizadas no nosso dia a dia para melhorar a função mitocondrial, a função energética cerebral, né? Tem gente que já usou o ácido dimetileno e diz que ele dá até um certo barato, de tanto que ele envolve neurotransmissor cerebral. Ele melhora a dopamina, noradrenalina, serotonina. Inclusive, tem uma contraindicação relativa em pacientes que usam medicamentos controlados, derivados da IMAL ou inibidor de recaptação de serotonina, com o risco de fazer crise serotoninérgica, tá? Então, utilizar essas substâncias, né, por 6, 8, 12 semanas, melhora muito esse processo de resistência à insulina, esse processo inflamatório do corpo, por conta de todas essas funções que eu falei para você. O ácido lipoico, a importante função de detoxificação hepática, pelo mecanismo que eu acabei de explicar, do radical enxofre dele, a função respiratória, e aí tanto o ácido dimetileno como o ALA também age muito na função respiratória da mitocôndria. Ambos são antiglicantes, porque as suas partes reduzidas elas se juntam ao metilglioxal, é um produto do açúcar, e esse produto do açúcar ele é muito tóxico para o cérebro e para a parte vascular, formando placas, formando uma gosma e gruda na parede do vaso, além dessa substância aumentar a produção de substância beta-amiloide no cérebro, e a substância que origina o Alzheimer. Ele também otimiza e protege, né, as células da substância nigra, e a produção de dopamina, é onde ocorre a doença de Parkinson. Então, comprovadamente, principalmente o ácido dimetileno, já tem muitos trabalhos mostrando essa melhora da função cerebral, né, do sistema nervoso com o ácido dimetileno. E o ALA, além disso, o ALA tem uma função redox importante, né, de doação e captação de elétrons para diminuir o processo de oxidação. Então, ele melhora o metabolismo da glutationa, melhora o metabolismo das vitaminas do complexo B, tá? Então, sempre que a gente fala, eu já falei muito isso em aula, né? Será que eu posso fazer o ácido dimetileno e o ALA no mesmo dia? Na teoria, eles têm funções complementares na parte mitocondrial celular, né? E também complementares e até, digamos, se ajudam na função antiglicante de detoxificação. Porém, tem um risco um pouco mais acentuado de o paciente fazer hipoglicemia, porque eles aumentam muito a sensibilidade à insulina. E, consequentemente, não é adequado fazer os dois no mesmo dia por conta disso. Então, sempre escolher um ou outro, fazer em dias separados, ou alternar, uma semana faz um, uma semana faz o outro, para ter o benefício de ambos, tá? Lembrando que ambos, pessoal, principalmente o ALA, né, podem dar reação histamínica, né, estimula muito mastócitos, e aí vem aquele vermelhidão na pele, pode dar prurido. Então é importante sempre conversar com a paciente, ver se ela já tem sensibilidade para ter coceira, para ter reação alérgica, né? Porque se ela já tem isso aí, é bom fazer um antialérgico antes de aplicar o ALA. Não é o ALA que causa alergia, é o ALA que estimula mastócito. E isso acontece muito em pacientes mais inflamadas, pacientes mais oxidadas, tá? Então, sempre nessas primeiras sessões, se puder fazer um antialérgico antes da sessão, melhor ainda para evitar essas reações mais exacerbadas. Que são mais raras, mas podem sim acontecer, tá? Em relação à história, e muitos colegas falam a história do camarão, se tem alergia a camarão, não usa o ALA, tá?
Não tem nada que comprove isso, tá? O que pode se suspeitar, até porque a alergia ao camarão é uma proteína que tem no camarão, tá? E não tem nada a ver com ala. O que acontece é que a maioria, assim como nos vinhos, né, usam conservantes para conservar a carne do camarão, com derivados sulfidrílicos, tá? E até tem muito isso no vinho, para conservar vinho. Então, geralmente, pessoas que têm alergia a esse conservante, né, podem ter essa reação cruzada por conta do radical enxofre, mas isso esticando muito, tá? Por conta dessa reação de oxidação, de doação de elétrons, e tem esse radical de enxofre de ambos. E aí acaba tendo esse reconhecimento. Mas o camarão ali saindo da praia, né? Esse com certeza ele não vai ter conservante nenhum. E mesmo nos outros, eu nunca tive um caso desse, né, de reação. Então isso é anedótico, tá? O pessoal fala, começou a escutar aqui e acolá, mas não tem nenhuma relação com o ala, como eu sempre brinco. Então o paciente já estava morto porque ele produz o ALA, né, dentro dele, né? O ALA é endógeno. Nós já temos produção de ácido lipoico normalmente, mas quando tem uma mitocôndria doente ou uma célula já muito oxidada, como tem um alto consumo de ALA, ela começa a faltar esse ácido lipoico dentro da célula e aí a gente repõe para poder intensificar. Mas o ALA ele já é endógeno, é produzido pela nossa célula, já pelo nosso corpo, tá certo? Eu tenho mais para falar é convidar vocês para a jornada das terapias injetáveis que vai acontecer na próxima semana. Então, se não se inscreveu, se inscreve agora. Vai aqui na bio, tá, da Muniz Legacy, já se inscreve lá, porque vão ser 3 dias de aula comigo e com a doutora Tamires, entregando muito conteúdo, como você melhorar o seu atendimento, alguns protocolos fundamentais para você já começar na terapia injetável, se já não começou, mas para quem já começou, vão ter dicas importantes de parte legal da clínica. Eu falo sobre o meu tratamento de obesidade, como eu faço no consultório, o que é que eu uso, o que é que eu não uso, tá? Então é muito bacana contar com vocês lá na próxima semana, tá? Então já se inscrevam para poder já serem encaminhados no nosso grupo de WhatsApp fechado do grupo, que vai receber todas as informações da jornada das terapias injetáveis. Lá a gente vai te ensinar muito sobre injetáveis, mas sempre com segurança, com ética e baseado em ciência. Nada de oba-oba, de sorinho da imunidade, sorinho da beleza, sorinho de emagrecimento. A gente quer realmente que você aprenda como prescrever e como usar isso de forma séria, para não cair aí na esparrela que muitos estão caindo só de copiar protocolos, né? Eu chamo o copiador e colador de protocolos. Isso é muito perigoso, pessoal, não saber o que está fazendo e nem que substâncias você está trabalhando. Todas as substâncias, apesar de serem vitaminas ou apesar de serem minerais, né? É só vitamina, mas todas elas são ativas biologicamente no nosso corpo. Então tem que ter muito cuidado com o que você prescreve no dia a dia, tá? Cuidados também, por exemplo, associação com outros medicamentos como a glutationa, que tem uma atividade importantíssima na célula de redox, mas ela é muito ativa biologicamente, então tem que ter cuidado quando for fazer. E tudo isso a gente vai falar muito mais ainda na jornada das terapias injetáveis. Então, espero você lá, espero que vocês aprendam muito com a gente nessa jornada. E lembrando, é totalmente gratuito, tá? É para vocês mesmos, tá certo? Para que a gente aprenda e comece a prescrever com segurança, com ética e baseada em ciência. Lembrando que é uma jornada para médicos e para médicas, tá? Especificamente para eles. Conto com vocês lá, sejam muito bem-vindos à Muniz Legacy, quem não é aluno ainda, que um dia venha a ser da jornada ou de algum curso nosso, será muito bom revê-los em breve, tá? Até semana que vem e um ótimo final de semana para todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.